porque assim, é uma questão mesmo da pessoa mudar isso, porque é uma coisa meio cultural isso, né? Se você pegar hoje, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a mídia, você liga a televisão, tem tantas coisas negativas e tudo mais, mas é porque dá ibope. Porque se não desse tanto ibope, as pessoas iam colocar programas mais construtivos e tudo mais, e ia também ter o mesmo resultado. Então, assim, é uma questão realmente de mudar essa mentalidade, entendeu? Minha vida não tá boa, mas tudo bem. E fica lá esperando a vida passar. Então, a pessoa tem que fazer uma escolha de buscar uma vida melhor. E nesse fim de ano, começo de próximo ano, traçar metas, traçar objetivos é um bom passo para a pessoa Olha, dar? eu Não? sempre falo assim, a gente tem uma parte de um dos nossos treinamentos do DL, que é o desenvolvimento de liderança, que a gente fala sobre projeto de vida. É você estruturar os seus objetivos não só em uma área, porque assim, a nossa vida é como uma mesa. A mesa, com uma perna, ela não para sozinha. Duas, não. Três, quatro. Quanto maior é o número de pilares, né, na sua estrutura, mais forte você fica. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que a pessoa foca em uma área da vida dela. Por exemplo, ela trabalha, ela faz a vida no lado profissional, e o foco todo dela no trabalho. Aí, quando você olha na vida dela, ela não tem um contato direto com os filhos, a saúde dela está totalmente de lado. E aí você começa a olhar as outras bases dos pilares delas e estão todas de lado. Aí só que acontece? Quando você tem um desafio na sua vida profissional, você não tem nenhum outro pilar para te segurar. É onde a pessoa entra em depressão. Então, qual que é a ideia? É formar uma base sólida e você criar objetivos em todas as áreas da sua vida. Você alinhar físico, profissional, financeiro, social, sua família. Então, você criar uma base, porque assim, se eu tô lá na minha família e tem algum problema, eu tenho todos os outros pilares para me segurar. Agora, se eu só foco em uma área da minha vida, o que eu faço com o resto? Eu não tenho onde me apoiar. Então, é extremamente importante, não só no final de ano, não. Eu, particularmente, revejo os meus objetivos, que é o meu projeto de vida a cada 3 meses. Então, eu traço o objetivo, ponho as minhas ações, prazo, até quando eu vou realizar, e vou revendo. Por quê? Em alguns momentos você vai olhar e falar assim, nossa, eu já realizei isso, peraí, deixa eu já dar um próximo passo em relação a esse objetivo. E outros que você fala, nossa, olha, tá faltando isso. O nosso inconsciente ele é tão sábio que a hora que você traça um objetivo, você coloca a estrutura do que fazer, ele caminha sozinho para aquilo. Então, só que para isso, fácil, para isso você tem que fazer. Porque assim, você chegar e colocar assim, muitas pessoas chegam no final do ano e faz aquela lista, né? 2014, coisas que eu quero realizar. Eu quero trocar meu carro, eu quero fazer isso no meu trabalho, eu quero emagrecer, não sei. Então, assim, a pessoa vai e traz, tá legal. Cadê a ação agora? Tá, se eu quero trocar meu carro, o que eu preciso fazer? Ação. Se hoje eu quero pesar tantos quilos, o que eu tenho que fazer? Vai pra academia, vai fazer uma dieta, vai... Então tem que ter ação. Não adianta só traçar o objetivo se ele não tiver, né? Então, senão fica assim, eu sempre brinco e falo, é muito blá 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 pra pouca ação. Então fala menos e faz mais, bota ação. E nesses 10 anos de palestras, você tem tido muitos retornos das pessoas, dos seus ouvintes? Tem alguma coisa que você possa contar, assim, de bastidor, de alguém que veio em você e falou, Assim, essa minha palestra específica, como eu gosto muito de trazer essa questão da atividade física, por quê? Porque hoje, se a gente colocar o nosso corpo para ajudar, a gente vai ter muito mais exposição. Então, eu sempre gosto de colocar, né, essa questão da ginástica e tudo mais. E eu sempre, quando eu encontro as pessoas de novo, nessa palestra especificamente, que dura uma hora e pouco, as pessoas falam assim, agora mesmo, uma moça veio falar, depois da palestra, ela falou assim, ela estava sentada na frente ali anotando, né? Aí ela falou, olha, eu já acabei de colocar outros objetivos e você já acabou de me ajudar a mudar alguns objetivos que eu estava em relação à minha vida pessoal. Então, quer dizer, a pessoa já sai já refletindo, mas a maioria das pessoas sai assim, prestando mais atenção nela mesma. Então ela fala, olha, mudei o relacionamento com meu filho, que às vezes eu falo bastante de filho, essa palestra especificamente eu não falei muito, mas a questão de comunicação com os filhos, olha, melhorou muito, eu estou mais tranquila, comecei a ver que realmente eu estava com alguns padrões de comportamento inadequados, então muda muito o relacionamento. Pessoas que... Uma vez eu voltei numa empresa e o ciclo do sucesso estava pregado na parede. E aí uma pessoa falou assim, não é, quando a gente está fugindo um pouco do que você falou, a gente volta, fala do ciclo, e a própria pessoa fala, a crença limitante, então um fica ajudando o outro. É muito legal, os resultados são muito positivos e em várias áreas, né? Então, até mesmo, por exemplo, tem uma pessoa que uma vez veio falar pra mim, ela falou assim, quando você falou na palestra, negócio de tempo,
e de padrões de comportamento, e eu vi que era uma pessoa que deixava tudo para depois. Então eu me atrasava para trabalhar, ela trabalhava em plantão de hospital. Eu chegava atrasado no meu plantão, eu buscava meu filho atrasado na escola, eu pagava a conta atrasada, e ela começou a perceber isso. E ela resolveu mudar. Ela falou, não, agora eu vou me disciplinar para chegar no horário. E aí, tanto que no primeiro dia que ela chegou no trabalho, o pessoal falou assim, nossa, mas você tá fora do seu horário, né? Você se enganou, né? Ela disse, não, eu tô chegando no horário. E aí, todo aquele resto mudou, que as pessoas começaram a elogiar, falaram, olha, que legal, obrigado, porque você atrasava o nosso plantão, atrasava um monte de coisa que eu tinha que fazer depois. A filha dela, quando ela ia buscar na escola, ela foi durante uma semana buscar no horário, e a própria criança falou, de 6, 7 anos, falou assim, olha, eu estou muito feliz porque eu sempre era a última a ir embora. Então, quer dizer, olha, ela mudou toda a estrutura, parou de pagar juros porque pagava conta atrasada, quer dizer, uma mudança de comportamento gerou vários resultados na vida dela. Esse negócio de horário é bem engraçado, né? Você pega, por exemplo, um convite de aniversário, a pessoa bota 7 horas da noite, aí você chega 7 horas da noite, não tem ninguém ainda, né? A pessoa, mas era pra chegar umas 8, 8 e pouco. Mas você sabe que isso é uma coisa do brasileiro, né? Então. Assim, eu morei 3 anos na Flórida. E quando eu ia em casamentos lá, quando era casamento, assim, por exemplo, uma brasileira casada com um americano, aí eles faziam 2 convites. Por exemplo, às 19 horas para os brasileiros e às 20 horas para os americanos. Porque o americano, ele é britânico, ele vai chegar às 8 horas. E o brasileiro sai às 7, vai chegar às 7h30, 8. Então eu falava, gente, que coisa é essa? Eu falei, tem que mudar. Mas se começa, ninguém chegou ainda, fica sem graça, todo mundo chegando atrasado. Então é uma questão de mudança de comportamento mesmo, né? E é cultural, porque se você vai na Europa, né, nos Estados Unidos, então assim, você vê que é uma coisa regional mesmo. Então, mas isso pode mudar. Então, eu acho assim, é igual, por exemplo, você vai numa empresa, você marca uma primeira reunião, por exemplo, mudou o chefe daquele setor, tá? E aí ele pega e fala, reunião às 8 horas. E ele começa às 8 horas em ponto. E na próxima ele começa às 8 em ponto. Ele recondiciona a equipe inteira. Porque ele fala assim, tá começando o horário. Porque ele estava acostumado que 8 virou 8h30. É o costume, não, 8 é 8. E aí a pessoa começa a se reeducar. Então vai muito também da liderança, né? Por exemplo, mesmo em casa. Colocar horários, horário, nesse horário. Né? Então, eu acho que é uma questão mesmo... Eu acho que tudo na vida é recondicionar. Até para acordar, né? A pessoa põe o relógio para acordar e depois põe o relógio dos 5 minutinhos, né? Uns 10 Aquele minutinhos. soneca, né? Que fica tocando, né? Tem uns que ficam 1 hora no soneca, né? Se você tem tempo para isso, você dá. Mas se você, né... Agora, se você vai... Eu aprendi muito com o Neil, é o presidente do INEX, né? Ele sempre fala assim, se você sair de casa e não atrapalhar a vida de ninguém, você já está fazendo muito. Então, é mais ou menos isso. Se as suas atitudes não interferem diretamente nas das demais, tudo bem. Se de repente você entra às 8 e você quer colocar o soneca às 6 para ficar 1 hora acordando e vai chegar no horário, tudo bem. Agora, se você vai lá e atrasa meia hora, aí você tem que refletir, tem que repensar, né? E nesses 10 anos, o mundo mudou bastante, né? Muito. De tecnologia, tudo. O que você percebe no comportamento das pessoas? Você que lida com auditório quase sempre, nesses últimos 10 anos? Se você refletir, até mesmo assim, na educação dos nossos pais, por exemplo, eu lembro quando meu pai falava, na época escolar, ele falava, nossa, minha professora batia com a palmatória. Né? As crianças eram agredidas muito fisicamente, por exemplo, batia, dava surra. Hoje já não é mais assim. Então, se você olhar um pouco... Hoje é o contrário, né? Os alunos que batem no professor. Não, e assim, hoje é assim, se você... hoje a educação está muito mais para você poder ir através da linguagem, olha, vamos conversar, vamos colocar regras. Então, se você olha para trás, você vê que teve uma mudança muito significativa de comportamento. Porque hoje é assim, já tudo está funcionando diferente. Então, assim, em relação por exemplo, essa parte de treinamentos, há 10 anos atrás, a pessoa nem sabia que ela podia ir lá e mudar uma história pessoal no inconsciente dela, que ela poderia pegar um trauma e substituir por uma experiência muito positiva. E hoje a gente já tem acesso a tudo isso. A neurociência hoje... Ela deu um avanço muito grande, porque ela realmente está trazendo a área da medicina em conjunto com essa área de entender o estudo, não só assim, que tipo de sinapse que meu cérebro está fazendo no aprendizado, qual é o neurotransmissor que é responsável. A pessoa não quer saber essa área técnica, ela quer entender assim, como que hoje a minha mente está sendo programada para agir em relação àquilo. Então a neurociência veio muito agregar a medicina.
porque ela traz exatamente esse estudo do funcionamento do cérebro em relação aos comportamentos, que é o que está dando esse boom. A própria mídia comprou isso já. E nesse comportamento das pessoas, mudou bastante também a sociedade também, como um todo, né? Hoje, por exemplo, redes sociais, isso também influencia e muda também as pessoas. Muda, igual, por exemplo, hoje, você vive algo legal, por exemplo, nossa, teve por exemplo, igual você falou, né, que tudo já vai e posta ali. Então, por exemplo, vamos supor, essa palestra. Aí a pessoa tá lá, de repente, sentada na casa dela, daí ela liga o Facebook dela, ela começa a ouvir sobre crença, e aquilo cai uma ficha pra ela, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Uma pessoa hoje na palestra saiu e falou, olha, eu vou fechar meu ano com chave de ouro, porque era tudo que eu precisava ouvir. Quer dizer, você nunca sabe quem tá do outro lado, o que a pessoa vai tirar de aprendizado, às vezes é uma frase que você fala que muda totalmente a maneira da pessoa pensar e agir. Então, assim, é muito pessoal, né, e a história de vida de cada um. Então, as redes sociais, eu acho um benefício muito grande, porque a comunicação é muito rápida. Então, lógico, a gente sabe que tem muita coisa que também não presta por aí, e eles usam também para, sei lá, de repente para divulgar trabalho e tudo mais, e ficar naquela... Mas, assim, eu acho que tem um lado muito positivo da mídia. Eu acho que tudo que comunica rápido traz benefício. Porque se você, né, como você falou, né, 10 anos atrás, antigamente, não tinha todo esse acesso tão rápido, né? Então você ficaria sabendo se uma outra pessoa te falou, ou você foi lá pessoalmente. E hoje não, hoje a pessoa, nós tínhamos aqui 60 pessoas na palestra, ou mais, não sei, mas hoje a gente tem a oportunidade dessa mesma palestra ser assistida por não sei nem o número de pessoas. Então, assim, isso gera um impacto positivo, porque aonde a pessoa está, se ela muda quem está à volta dela. E esses cursos do Instituto, eles podem ser feitos por qualquer pessoa? Eles são cursos abertos. Tá? A gente tem treinamentos em company, onde atende a necessidade da empresa, tudo isso, mas a maioria dos nossos treinamentos as pessoas vêm para fazer nos hotéis. Então, por exemplo, os cursos principais do INEX é o DL, que é o Desenvolvimento e Liderança, que ele acontece sexta-noite, sábado e domingo até a hora do almoço em Atibaia, que é esse que vai a fundo na minha palestra. Ele vai mexer e vai fazer a faxina. E tem o curso de formação, que é o Practitioner, ele faz a formação dentro da programação neurolinguística, aí já são 9 dias e é em Monte Verde. Então as pessoas vêm, como eu disse, a maioria começa por esse de final de semana, que é o DL, que é um curso mais curto, e também vai no lado emocional, que é onde a pessoa quer trabalhar a maturidade emocional. Então, normalmente, assim, as pessoas vêm por indicação. Por exemplo, você fez, achou legal e fala, quero levar minha esposa. Quero levar um amigo, minha mãe. Então, a maioria, mas tem também as pessoas que acabam buscando na internet. E as redes sociais ajudam muito também nisso, né? Porque eles acabam postando, nossa, minha vida mudou isso. Fala, mas o que você fez? Aí fala, fiz um treinamento e assim. Vamos falar então agora sobre você especificamente. Você é formada em fisioterapia, né? Isso, E como é que foi esse pulo para essa mudança? Então, eu me formei, eu sempre gostei muito da área neurológica, já começava por aí. Na fisioterapia, desde o primeiro ano da faculdade, eu queria me especializar em neurologia. Então, eu saí da faculdade, eu fui fazer minha especialização na ACD, em São Paulo, fiquei um tempo lá. E fiz minha pós-graduação em neuroadulto e neurologia adulto no Rio de Janeiro, numa faculdade. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar como fisioterapeuta na Itália, em Milão. E aí eu falei, não, vou. E aí falaram, olha, mas vai levar 1 ano para você receber o seu permesso de sojourno, que é o visto de trabalho. Eu falei, então nesse 1 ano, que eu já estava ansiosa querendo ir, toda aquela coisa quando você decide dar um passo maior, eu fui morar nos Estados Unidos, que a minha irmã já morava lá. E quando eu cheguei lá, fui fazer vários tipos de trabalho, e trabalhei de babá, limpando casa, uma experiência riquíssima para mim, que me fez aprender muitas coisas. E nesse período, 4 meses depois que eu estava lá, eu conheci uma brasileira que já tinha trabalhado com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Anthony Robbins, que escreveu o livro Poder Sem Limites. E eu já tinha lido esse livro no Brasil, nossa, me ajudou muito a mudar várias coisas. E quando eu fiquei sabendo que era uma brasileira, que tinha trabalhado com ele durante 7 anos, que tinha a própria empresa de treinamentos lá, eu fui atrás. Eu falei, olha, eu quero te conhecer. Fiz um curso no Brasil, eu já tinha feito o DL aqui. Falei, olha, eu fiz um curso no Brasil de PNL, gostei muito, li o livro do Tony Robbins, foi uma coisa que me impressionou demais. Aí a gente conversando, né, eu falei, nossa, queria muito trazer esses cursos aqui para os Estados Unidos. Na minha cabeça era assim, eu quero trazer tudo de lá para cá.
né, assim, eu como turista, imagina, mas eu tinha aquele desejo, né, de trazer. É. E ela falou, então vem trabalhar comigo na minha empresa. Eu só trabalho com americanos, mas eu posso te treinar para trabalhar com os brasileiros aqui da Flórida. E foi onde tudo começou, onde eu mudei de carreira, onde eu aprendi a dar palestras, onde eu aprendi várias coisas. E aí eu fiquei 2 anos viajando por todos os Estados Unidos para levar um curso dela em português, de um dia, a gente junto fazendo palestras. E depois eu voltei. Quando eu voltei para o Brasil, nós viemos trazendo um evento com o criador da PNL, que o nome dele é John Grinder, quem desenvolveu a neurolinguística. Ele mais uma pessoa, mas nós trouxemos ele para um evento na Costa do Sauípe. Foram 7 dias e foi onde eu tive um contato maior com a Viviane, que é uma das donas também do INEX. E ela falou, olha, quando acabou o seu contrato, a gente quer que você venha trabalhar no INEX. E como eu sabia que era o maior instituto de PNL do Brasil, eu falei, e aí foi onde eu entrei para trabalhar no INEX. Aí nesse meio tempo, nesses 5 anos, veio, né, olha, você está habilitada, seu nome já saiu no Diário Oficial da Itália, você pode ir para lá trabalhar. Eu falei, mas eu não quero mais. Aí você desistiu. Não, você vai lá na sua carreira e tudo mais. Eu falei, não, antes eu reabilitava corpo, agora eu quero ajudar a reabilitar a mente. Então foi onde eu fiz essa mudança de carreira. Gostava muito de trabalhar como fisioterapeuta, sempre gostei de trabalhar com crianças, que era a minha área de atuação. Porém, essa área do desenvolvimento, do intelecto, se eu tivesse tudo isso de ferramentas quando eu era fisioterapeuta, ia ter me ajudado muito mais. Então eu falei, não, eu quero ajudar a preparar esses profissionais para serem melhores, né, do que eles já são. Porque tecnicamente a pessoa pode ter muito conhecimento, mas se emocionalmente ela não tiver um controle, não trabalhar com esse sistema, ela vai render muito menos. Então foi onde eu mudei e eu já estou há 5 anos no INEX também, vai fazer 5 anos agora, completando esses 10 anos que eu trabalho com treinamentos. E foi uma mudança para mim muito positiva porque mudou a minha vida. Eu tinha muita dificuldade, como eu falei, de comunicação. Quando eu fui apresentar o meu TCC na faculdade, eu desci do palco e falei, eu nunca mais subo para falar em público. Porque foi uma experiência muito negativa para mim. Eu ia perguntar deu isso. branco e, nossa, foi terrível. Quer dizer, eu passei, deu tudo certo, mas assim, para mim foi, não foi, vamos falar assim, foi uma experiência desagradável, porque eu suava frio, gaguejava, eu esqueci metade do que eu ia falar. Aí uma amiga falou, não, você tem que fazer um treinamento porque para você se sentir mais segura. Daí eu falei, não, eu sou segura, eu só não quero falar em público. Aquela questão que a gente acha que não precisa mudar, né? E foi onde eu iniciei esse processo de evolução. Então, os treinamentos me ajudaram a mudar muito como pessoa, mudou muito o relacionamento com meu pai, né? Então, assim, porque a base de tudo que a gente é hoje é a nossa família. E os relatos pós-treinamento, principalmente pós-UDL, que é um treinamento bem profundo, tá ligado a pai e mãe. Então, então a gente vai mudando e vai resolvendo um monte de coisa, entendeu? E a gente tem muito pai e mãe na gente, né? Muito, muito. Pessoas de poder pessoal. Pai e mãe, um professor, dependendo do grau de importância que ele tem na sua vida, ele influencia muito. Por exemplo, entidades religiosas, padre, pastor, médicos. Se o médico chega para você e fala assim, olha, toma esse remédio, senão você vai morrer. Você não vai, você vai tomar. Porque ele estudou, ele sabe do que ele está falando. Agora, imagina o peso que tem um pai ou uma mãe virar para uma criança e falar assim, você é burro. Aquele momento ele está numa crença tão limitante sobre capacidade. Ou então, eu acho até pior que isso, o pai fala assim, não faz porque você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não é capaz. No ciclo do sucesso, tem a crença, eu não sou capaz. Decisão, já que eu não sou capaz, eu decidi. Para que eu vou prestar atenção na aula? Aí vem aquela história assim, a criança tem déficit de atenção. Será mesmo? Será que ela não tem uma crença por trás de capacidade? Que alguém um dia falou para ela que ela não seria capaz? Para que ela vai prestar atenção numa coisa que já falaram para ela que ela não é capaz? Aí ela entra naquele ciclo, já que eu não sou capaz, não vou prestar atenção na aula, vou ficar olhando para a parede, vou ficar escrevendo, desenhando, e não vou prestar atenção, porque eu já sei que eu não vou ser capaz mesmo. Então, é muito importante a comunicação dos pais com as crianças. Só mesmo, como eu disse, os pais só ensinam o que eles receberam. Por isso que hoje, na nossa vida adulta, a gente pode mudar algo que não foi legal e começar diferente com os nossos filhos. Eu falo, a nossa geração é uma geração de mudança. As crianças que estão vindo, então, muito mais. Essa geração das crianças pode ser a geração do bullying, né? Porque, né, agora que se a moda descobriu é o bullying, né? que é o bullying, né? O bullying, isso na verdade já existia a vida inteira. Você já riam da sua cara desde a sua infância e não existia a palavra bullying. Agora tudo é o bullying. Tudo é época. Né? Teve a época da síndrome do pânico, a depressão, e vai sempre ter alguma coisa. Na verdade, assim, a própria indústria, né, até para girar medicamentos,
Eles acabam realmente trazendo vários tipos de coisas para girar o que é benefício para eles, né? Então... E logo que você começou a fazer esses cursos, já há 10 anos, as pessoas à sua volta, seus amigos, seus pais, começaram a perceber essa diferença em você? Muita. Eu era uma pessoa muito intolerante. Assim, sabe assim, vamos fazer agora? Eu sou muito de atitude. Eu falo assim, se você me passar alguma coisa, eu vou fazer agora. Eu não vou falar amanhã. E eu não tinha paciência com pessoas muito que jogavam pra frente. Então eu era uma pessoa muito assim, sabe? Então tá, daí eu já explodia, eu era muito explosiva. E hoje eu sou completamente diferente, o meu relacionamento mudou completamente com as pessoas à minha volta. Até a minha avó mesmo, que ela fala, nossa, você mudou tanto, né? Agora você é mais tranquila. E assim, é tudo uma questão só, ninguém é algo. Você é uma pessoa explosiva. Não, você está passando por uma fase e você pode mudar. Né? Então, assim, eu vejo muitas mudanças pessoalmente na minha vida. Então, por isso que quando você acredita muito em algo, você pega aquilo para fazer com tudo que você tem de melhor. Porque se mudou na sua vida, você sabe. E tanta gente com tanto potencial. E às vezes você olha e você fala assim, igual uma moça veio fazer o treinamento agora. E ela veio do Rio de Janeiro para fazer. Mesmo tendo no Rio, ela quis fazer aqui em São Paulo, que o filho mora aqui e tal. 30 anos em terapia. Medicamentos com psiquiatra. E aí ela fala, mas olha, eu cheguei num ponto que eu preciso fazer alguma coisa, que eu não aguento mais tudo isso. Mas depois de 30 anos... Aí você fala, nossa, então assim, aí você vem e ajuda a pessoa a fazer uma mudança. Eu recebi um e-mail dela lindíssimo, ela agradecendo, ela falou assim que ir lá dentro do treinamento a gente trabalhou com os padrões dela. Porque assim, tudo que você apresenta fora, você vai apresentar no treinamento. E ela veio com todos os padrões e lá a gente colocou ela para mudar isso, né? Então, o inconsciente ele é tão literal, se você virar para uma criança e falar assim, vai tomar banho, ela vai tirar a roupa e vai tomar, dependendo da idade dela. Porque o nosso inconsciente é ao pé da letra. Então, quando você vai lá e vai direto na origem e fala assim, esse comportamento não é mais útil, não vai servir aqui, pode mudar. Ele muda na hora. E aí muda toda a história da pessoa. Tá certo, Aline. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, um prazer estar aqui também. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.